Olá, pessoas! O Tem Mais desta semana é com Carlo Rebuschini. Escuta aí. Olá a todos, meu nome é Carlo Rebuschini. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas você vai estar nos ouvindo. Eu sou engenheiro automobilístico, tenho 30 anos de experiência nesse setor que eu sou completamente apaixonado e que também virou a profissão que eu exerci por quase 30 anos. Eu trabalhei muitos anos com a parte da educação, desenvolvimento de produto e Customer Experience. Então eu vou passar para vocês algumas dicas que são relacionadas ao podcast que vocês estão vendo do Mão na Roda. São aquelas dicas relacionadas à resposta da pergunta: o carro pode adoecer em quarentena? Então vamos começar falando de algo que ninguém presta muita atenção quando deixa o carro parado por muito tempo, que é o combustível. Quando falo combustível, pode ser flex, então álcool ou gasolina, ou o próprio diesel. Temos que lembrar que tem muitos dos ouvintes que têm carros a diesel, picapes ou carros SUVs 4x4. E a dica é a seguinte: deixem sempre o seu carro com o tanque cheio. Não parece muito lógico ter que se preocupar se o tanque está cheio ou está vazio, não é verdade? Mas aí que tá. Se o tanque está vazio ou com pouco combustível dentro do tanque, este espaço que não está sendo ocupado pelo combustível está sendo ocupado pelo ar. Só que esse ar contém vapor de água. E durante a noite, o abaixamento natural da temperatura faz com que esse vapor de água que está presente no tanque de combustível se transforme em água líquida. Os veículos a diesel são muito mais suscetíveis a ter água líquida no tanque. Tanto é verdade que todos eles têm um separador de água e combustível líquido lá perto do motor. Esse separador está lá justamente para evitar que a água entre em contato com qualquer sistema de alimentação do diesel, para evitar que estrague todo o sistema de alimentação. Agora, nos casos dos veículos flex, a sugestão é um pouco diferente. Não tem tanto a ver com encher ou não o tanque, tem a ver com o tipo de combustível que você vai deixar no carro nesse período prolongado. Dê sempre preferência para o álcool. O álcool dentro da sua molécula já tem oxigênio, então ele já é um combustível que é oxidado. Isso significa que ele não perde as suas características e nem vira borra por períodos prolongados sem ter uso. Enquanto que a gasolina, a comum, depois de 3 meses ela começa a perder, ela começa a degradar muito as suas características, a menos que você não coloque gasolina aditivada. Essa tem uma garantia de 6 meses contra aparecimento de problemas de borra ou perda da qualidade da própria gasolina. Então, carro parado, o carro é flex, deixe sempre álcool dentro do tanque para você não ter problema no futuro. Antes da gente começar a entrar nesse tema e dar algumas dicas legais, se você, de qualquer forma, se achar que essas explicações são muito cabeludas, se vocês acham que não vão ter capacidade para fazer ou interesse para fazer, eu tenho uma sugestão bem bacana. Por que vocês não aproveitam e ligam para aquele velho amigo mecânico de vocês, que vocês sabem que conhece o carro de vocês bem melhor do que vocês mesmos, e pede para eles te ajudarem? Talvez eles podem até passar, você marca uma visita com ele faz esse teste para vocês. Se precisar, já arruma o que é necessário arrumar para deixar o teu carro sempre pronto para quando você precisar. Ou de repente você pensa e discute com ele. Você pode aproveitar esse período que o carro vai estar parado mesmo e fazer aquele velho trabalho que é um pouquinho mais demorado para dar um capricho extra, já que o carro vai estar parado de qualquer forma. Um outro componente que ninguém dá muita importância quando o carro fica por muito tempo prolongado são os pneus. Quando o carro fica parado por muito tempo, aquela parte do pneu que está em contato com o solo, ela fica achatada normalmente, né? Porque o pneu ele se deforma com o peso do carro naquela porção que fica em contato com o solo. Se isso permanecer por muito tempo, que você não tira o carro da garagem, não movimenta ele, nem que seja um pouquinho, aquela deformação ela pode ficar permanente, danificando os teus pneus. Por uma bobagem você acaba tendo que gastar muito dinheiro. Então qual é a recomendação? A recomendação é que você mantenha uma pressão mais alta do que a pressão que ali está. No manual do carro você tem sempre normalmente a indicação de 2 pressões,
a pressão de funcionamento normal e a pressão de funcionamento quando o carro está completamente carregado. Então a recomendação é que você tenha essa pressão máxima que está recomendada para você. E de vez em quando, uma vez por semana, por exemplo, você dá aquela voltinha com o carro, que assim você garante que tudo funcione, inclusive os teus pneus. Outra coisa importante que sempre as pessoas esquecem de fazer é de calibrar o step. Se você tiver step, né? Tem alguns carros que não tem step, mas os carros que têm step calibram o step, sempre com o máximo da pressão permitida, porque esse sim fica muito tempo sem ter a pressão controlada. E é normal que os pneus percam pressão mesmo se não estão sendo utilizados, porque as moléculas de ar conseguem passar pelos materiais do próprio pneu. É muito pouco que sai, a perda de pressão é pequena, mas ela ocorre. Então se você deixa isso acumulando por muito tempo, você acaba tendo uma pressão insuficiente nos pneus. As dicas que eu vou passar para vocês agora, elas são um tanto genéricas, porque na realidade eu não tenho como conhecer qual é o teu carro, que tipo de combustível, se é uma picape, se é um carro antigo porque você é antigo mobilista, se é um carro de outra geração que é super bem cuidado, que você cuida muito bem porque você tem uma consciência de sustentabilidade alta, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte: cada carro tem seu manual de uso. Aquele manual que fica lá no porta-objetos, ninguém nunca lembra de ver, e quando lembra de ver acha muito complicado para ler. Pois é, ali tem algumas informações super importantes. E na maioria dos carros, das montadoras, eles têm um capítulo específico para cuidar de um carro quando você deixa ele parado ou ele fica parado por um período alto. Então eu aconselho nesse período você pegar esse manual, dar uma lida no capítulo e quem sabe até fazer um game com seus familiares para ver o quanto eles conhecem de carro de verdade. Mas brincadeiras à parte, essa é uma boa ocasião para vocês olhar esse manual. Por que eu estou falando dele? Porque cada carro acaba tendo uma peculiaridade. E nesse manual você vai ficar sabendo exatamente as especificações, tipo pressão do pneu, onde está o conector da bateria e assim por diante. A bateria é com certeza o componente que todo mundo tem preocupação quando o carro fica por um longo tempo sem funcionar. Tem uma amiga que me falou que depois de uma semana que ela tinha deixado o carro estacionado por questões de viagem, quando ela voltou o carro nem funcionava mais. Aí foi descobrir que era um rádio. Aqueles rádios que tem a frente removível, ela esqueceu de remover a frente, o rádio ficou aquele stand-by e aí secou a bateria. E a bateria é aquela coisa mais complicada de você falar, pode ficar um mês, pode ficar uma semana, pode ficar 2 semanas. Porque você não sabe qual é o estado da tua bateria, você não sabe que componentes que foram colocados no teu carro, se você montou um rádio depois que você comprou o carro, o instalador do rádio pode ter feito um trabalho bom, pode ter seguido as recomendações da montadora ou não. Tudo isso, um alarme, qualquer tipo de acessório elétrico que você coloque, isso pode prejudicar a duração da bateria. Uma outra, os carros modernos, de qualquer forma, com tanto sistema eletrônico embutido dentro do carro, que estão lá para uma função, para te dar conforto, para te dar segurança. Mas eles também consomem muita bateria. Então as montadoras tentam várias estratégias para quando o carro está parado, para não drenar a bateria. Mas todos esses sistemas têm que se comunicar. Então normalmente, quando você desliga a chave do carro, pelo menos por 1 hora, as centrais continuam trocando informação. Então é um período que é crítico para que todo o carro se atualize em todos os sistemas de funcionamento. Então aqui a dica é o seguinte: se você tem consciência que você quer deixar o teu carro parado, que você não vai dar nenhuma volta no quarteirão a cada semana para ir fazer compras, que você vai usar o teu carro ou vai na farmácia, etc., então desligue os polos da bateria, começando pelo polo negativo. O polo negativo dos carros modernos tem uma alavanquinha de plástico parecida com aquelas alavancas das rodas de desengate rápido das bicicletas, tá? Então quem tem bicicleta em casa, que normalmente transporta ela, sabe do que eu estou falando. É bem parecido.
Mas como não é uma operação que todo mundo fez, ou quem não tem o costume de abrir o capô do motor para ver onde é que estão as peças ou controlar o óleo do motor, essa informação, onde está localizada a bateria, como é que se desconecta a bateria, está naquele famoso manual de uso que eu falei para vocês, tá bom? Mas não se assustem. E lembrem, vocês sempre podem recorrer ao seu amigo mecânico para ajudar vocês nessas horas. Agora, a dica mais legal que eu vou deixar aqui para vocês, e a mais simples que você pode fazer, que você ainda pode fazer, que é dar uma volta uma vez por semana com o teu carrinho. Dá uma volta de 20 minutos, que dá umas 3 voltas no quarteirão, que de repente é a distância certa, ou é o tempo certo que você leva até chegar no teu supermercado, ou na tua farmácia, ou no lugar que você vai fazer abastecimento de teus mantimentos. Porque se você dá uma volta, pelo menos por semana, você deixa o teu motor funcionando, a tua bateria carregada, o combustível fluindo direitinho e os pneus se movimentando. Então a melhor dica de todas é você pegar o teu amado carro e dar uma volta pelo menos uma vez por semana. Então essas são poucas dicas, mas que já são bem numerosas e suficientes para vocês inclusive se divertirem com o carro de vocês durante esse período. Então mantenha o seu carro em dia, sempre pronto para o uso. Lembre que vocês não precisam fazer tudo sozinhos. Lembre dos seus amigos mecânicos que estão à disposição. E até a próxima! Isso aí, pessoas! Este foi o Tem Mais. Compartilhe, acesse o nosso site www.atefeito.com e no Instagram, @ato.cast.